Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Efésios 4, versículo 11 ao 13. É mais uma mensagem que Deus nos concederá para esta reunião. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amado Criador, te damos graças pela vida que desfrutamos, ainda em corpos cansados e mortais, corpos sujeitos à corrupção, mas estamos em busca de uma vida melhor em sua presença. Tu é o único que pode fazer por nós estas coisas, mas nos dispomos ao teu trabalho, a ser entregue em tuas mãos o que nós temos. Ajuda-nos, ó Pai, e toma esse nada e faça a obra em cada irmão e irmã, pois tu estás tomando o nada de cada um, para que o Senhor seja glorificado. Tu não tomas o tudo do homem, porque isto é loucura para o Senhor, mas tu tomas o nada, porque ali onde o Senhor trabalha e manifesta o seu tudo. Aleluia! Venha, Senhor, e opere em nós, por seu amor, sua graça e sua infinita misericórdia. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos meditar hoje sobre mestres corruptos. A mensagem à era de Laodiceia, no parágrafo 45 em diante, irmão Brana diz: o segundo pensamento que deve ser selado sobre nossos corações é que as 7 eras da igreja começaram tanto com o anticristo como com o Espírito Santo, quem deve ser louvado para sempre. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Tem gente que crê em qualquer coisa. Tem gente que diz, falou em Deus, é comigo. Falou em Deus, está bom. Mas o diabo não fala em diabo. O diabo fala em Deus. Porque se ele falar em diabo, ele não ganha ninguém. São poucos seus adeptos. Mas ele tem que falar em Deus. Então a questão é provar os espíritos. Era a mesma coisa de tomar a Caim. E aparentemente ele era filho de Adão. Mas você prova o espírito de Caim e diz, não, você não pode ter vindo dali, porque em Adão tinha uma origem de pureza,
e a sua não tem. A natureza de Adão é diferente da sua, combina mais com Abel. Então, prova o Espírito e você já fica sabendo. Cada pessoa é provada pelo Espírito que está em si. Não importa o quanto nós, os homens, dizemos ser cristãos. As pessoas têm que provar nosso espírito, conversar conosco um pouquinho, para ver o que nós somos. Se nós estamos atrás de dinheiro, atrás de fama, ou se nós estamos caidinho pelas mulheres. Não é só o pregador, não. Todo mundo. Todo mundo. Os espíritos têm que ser provados. Você conversa com uma pessoa, a mulher conversa com um homem, e ela tem que saber o espírito daquele homem. Ela sabendo, ela se prepara. Quando não sabe, então vai acabar sendo enlaçada, dominada. O homem da mesma forma, quando ele vai conversar com uma mulher, ele tem que saber que espírito está ali naquela mulher. Não é julgar só porque a mulher está mal vestida que ela é a Jezabel. Tem muitas irmãs que está bem vestida e tem o espírito de Jezabel. Não é só a bem vestida, aquela mal vestida, é a bem vestida também. Você pega a bem vestida que tem um espírito provocante, sensual, que está dominando seus membros sensuais. O tempo que nós estamos vivendo é assim, e só um verdadeiro filho de Deus é que não vai cair na armadilha do diabo, do dinheiro, da fama e da mulher. Ele tem que ser um filho de Deus, porque senão vai cair mesmo, vai cair. Agora você diz, bom, mas Sansão também caiu, mas ele caiu para nos advertir. Nós temos tanta gente nos advertindo. Sansão caiu pela mulher, Davi caiu pela mulher, aí depois nós vamos cair também. Já tivemos advertências. Então agora o que restou para nós é juízo, porque a advertência nós já tivemos. Eles lá não tiveram advertência, eles ficaram como testemunhos na Bíblia, e nós tomamos o seu testemunho de queda e vamos ainda cair. Então nós acabamos sendo corruptos nesse tempo, através do dinheiro, através da fama e através da mulher. Assim como também pelo dinheiro caiu Balaão, que nós temos exemplo na Bíblia que Balaão caiu pelo dinheiro, e Judas caiu pelo dinheiro, vendendo o próprio Cristo, o seu próprio pastor. Judas vendeu o seu próprio pastor. Então você quer o quê? Se Judas vendeu a Cristo, seu pastor, pensa bem a hora que a gente encontra um Judas no ministério da gente. Isso é a parte do dinheiro, a parte da mulher, a parte da fama. Nós encontramos um Saul no Velho Testamento, caindo pela fama. Mas no Novo Testamento nós encontramos um Demas, que deixou Paulo porque Paulo perdeu a fama. Quando ele viu que Paulo perdeu, então ele abandonou Paulo. Demas abandonou Paulo. Nós temos esses exemplos. Quando nós caímos já com exemplo. Estas pessoas estão estampadas na Bíblia para nos advertir. Não faça o que eu fiz de errado. Está escrito, as quedas delas é para isso. Agora nós tomamos o que elas fizeram de errado e vamos fazer. Você acha por que tem Jezabel na Bíblia? Para que as mulheres não acompanhassem o que Jezabel acompanhou. Por que tem Sara na Bíblia? Para que as mulheres seguissem o testemunho de Sara. Então você vai encontrar Jezabel no Velho Testamento, mas você vai encontrar Herodias no Novo Testamento. Essas coisas estão estampadas na Bíblia. Você vai encontrar uma Sara no Velho Testamento, mas você vai encontrar uma Lóide, uma Eunice no Novo Testamento. Uma Maria. Agora é mais fácil seguir o testemunho de quem caiu do que de quem manteve de pé. É mais fácil seguir o testemunho de Jezabel do que o testemunho de Sara. É examinar o espírito que está atrás da pessoa.
Vamos aproveitar que nós estamos falando em espírito e mexendo com tudo. Deixa eu dar uma cutucada a mais, profunda um pouquinho, nesses novos vestidos que estão saindo e que até as crentes do tabernáculo estão comprando. E o vestido não tem a parte superior, tem um pano para enganar, um pano para tapear. E elas pegam aquele pano e colocam, e quando sai de casa pode até estar bem colocado, mas quando andou 2 quarteirões, aquele pano se foi. Se elas levantam o braço, já mostra tudo. Elas ficam na igreja, as pessoas estão vendo o decote delas. Não queria mexer nessas coisas. Olha o espírito que elas... O profeta diz que elas olham as vitrines. Como Satanás, esse grande instrumento do diabo, está enganando as pessoas através das vitrines, através das roupas bonitas. E tomou as próprias crentes aqui do tabernáculo, não vou falar do tabernáculo dos outros não, do nosso tabernáculo, para ir comprar essa peste de roupa, certo? E usando, e vem para a igreja, e elas acham que estão bem vestidas, elas não percebem. Eu mesmo, quando vi isso a primeira vez, achei que não era demais, porque eu não vi de onde vinha, eu não vi se tinha um pano enrolado ali, ou se aquilo era feito mesmo, já postiço, no vestido. Não, eu não vi, então eu achei até que está tudo bem, é bonito, né? Mas é que depois vem, o diabo vem enganando, o diabo vem enganando. O que o diabo não traz na televisão que não engana crente? Se o diabo vê que nós não gostamos das roupas sumárias, o diabo prepara para nós até novela bem vestida. O diabo prepara. Eles têm pessoas próprias lá, o diabo tem gente própria lá estudando como fazer uma novela para chamar a atenção dos crentes da mensagem, do tabernáculo. E já que eles têm o aparelho em casa, então vamos colocar uma coisa ali que chama a atenção dele, um cavalo bonito como eu gosto, William Brandt também gostava, uma dama formosa. Ah, meus irmãos, e é o diabo trabalhando, fazendo novela para crente, fazendo minissérie para crente. É verdade. Oh, eu admiro aquilo, é bonito. E o diabo trabalhando atrás daquilo, porque ele sabe que com uma coisa ele ganha outra. O diabo não traz anzol, ele traz isca. O diabo é um dos melhores pescadores de crente. E o crente tem hora que é o mais ruim pescador de incrédulo. Porque o crente já leva a isca, já leva o anzol. O Satanás traz a isca. O crente está errado, tem que aprender a pôr isca. Jesus veio com isca de cura divina e captou os seus. Quando ele viu que era demais, ele pregou profecia, mandou um bocado embora. A hora que ele viu que o resto estava perdido, ele foi lá para o inferno e pregou os espíritos em prisão. Que tipo de crente nós somos? Estamos acompanhando o mundo? Estamos seguindo exatamente aquilo que atrai nossa atenção, que chama nossa atenção, dentro da coisa perdida, dentro do espírito. É um espírito que está atrás de tudo aquilo. E me diga que não é um espírito que está atrás desta moça que vai comprar esse vestido, que só é de alcinha. E depois diz que vem, eu não sei como é que chama aquilo. Fala, como é que chama? Tem algum homem que sabe? Vem cá falar no microfone. Vem cá falar. Você sabe, como é que chama aquilo que coloca? Não é chale, não. Hein? Eu ainda não entendi. Que se você parar de mascar chiclete, ficaria melhor. Eu entenderia melhor.
Você tem que comer na língua. Echarpe. Mesmo. Agora você pensa bem como o diabo está enganando. Por que ela não quer uma coisa direta? Porque aquilo já é um espírito de mostrar. Solta um pouquinho os lados. Tem gente aí na igreja desse jeito. E outras irmãs atrás vendo as costas dela. É um demônio. É um demônio. E não pense que nesse tabernáculo só vem Jesus Cristo, não. Eu nunca fui enganado. Porque em todo lugar que Deus está, o diabo também está. Quando reuniu os filhos de Deus, diz Jó, quando os filhos de Deus reuniu no céu, o diabo veio no meio deles. E quando os filhos de Deus reúnem na terra, o diabo vem no meio deles. Para corromper os bons costumes. É Satanás entrando em cena para corromper. Mas quem dá conta? Eleito é eleito, eleito vai consertar, eleito vai parar de usar essas roupas, eleito vai acabar com esse vestido, vai colocar um outro, esse echarpe você joga fora, ou faz uma blusa dele, ou se não joga fora esse vestido de alcinha. Qual que é mais fácil? Mas as próprias crentes da mensagem estão cegas, laodiceanas. E tem que começar da minha casa para a casa de vocês. Isso começa lá da minha casa. Vai até a casa do zelador. Vai até a casa do baianinho. Aleluia! Glória a Deus. Vamos prosseguir? Tem tanta coisa boa aqui que eu não dou conta mesmo. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aleluia. Eu dá vontade de entrar em outros pormenores para poder tentar ajudar. Eu não quero sair fora dessa linha aqui para ver se eu consigo te ajudar sobre mestres corruptos. Porque se você vai encontrar mestres corruptos, você vai encontrar pastores corruptos, evangelistas corruptos, apóstolos corruptos, profetas corruptos. Não é só um ofício corrupto, não. Todos corruptos. E você vai ter que encontrar profetas verdadeiros, apóstolos verdadeiros, evangelistas verdadeiros, pastores verdadeiros e mestres verdadeiros, não corruptos. Aleluia. 1 João 4, verso 1. Parágrafo 46 de Laodiceia. Vê você isto? O espírito do anticristo é identificado com os falsos profetas. As eras começaram com falsos profetas e assim também terminarão. Agora, naturalmente será um verdadeiro falso profeta no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse 16, verso 13. Que ele começa como um dragão e ele vai até o falso profeta e a besta. Mas ele começa como dragão, vai a falso profeta e depois a besta. Porém, por agora, antes que ele seja revelado, tem que aparecer falsos profetas. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Isto são mestres corruptos, que estariam nesta condição de fazer grandes sinais. Você não vai seguir um homem pelos sinais. Você tem que seguir pela voz que está atrás dos sinais. Seguir o William Branham pelos sinais, você não sai da primeira etapa e da segunda. Você vai ser um bom pregador e um bom membro que testemunha do que o profeta fez.
Mas você tem que seguir até a terceira etapa para você ouvir a voz da mensagem. Não apenas aqueles sinais que foram para te atrair, que foi uma isca, e quando você mordeu a isca, a terceira etapa te fisgou. Mas tem muita gente que mordeu a isca e não tinha anzol, não tinha terceira etapa. E eles morderam a isca e ficaram com a isca na boca, é coisa boa. Mas não foram pegos pela terceira etapa. Isso prova que não são peixes. Vamos prosseguir. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. São Mateus 24, verso 23 a 26. Estes falsos profetas são apontados por meio das seguintes escrituras. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Agora, por todo lado você vai encontrar o falso mestre, é aquele que facilita a Bíblia para você, que dá meios fáceis para vocês. Porque se ele der meios difíceis, vocês não seguirão. Então eles vão com meios fáceis para vocês. Aí acaba chamando a sua atenção, principalmente as pessoas que já gostam de aderir-se a sistemas fáceis, coisas boas. Deixa eu chegar lá. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Porque, irmão, uma sã doutrina, tudo que você traz para ela, ela mexe com você, ela é sã. Mas uma doutrina doente, ela não vai fazer efeito para você, porque ela não aguenta parar em pé. É como construir a casa sobre areia, não vai adiantar. A sua fé sobre areia, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Agora você teria que procurar onde está a sã doutrina. Pedro teve a sã doutrina no Pentecostes, recebeu o Espírito Santo falando em línguas conhecidas, capítulo 2 de Atos. Pedro teve a doutrina no Pentecostes e, cheio do Espírito Santo, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter que encontrar os verdadeiros mestres, senão você vai ter que passar pelos falsos mestres. Evangelista verdadeiro foi Filipe, que em Samaria batizou o povo em nome de Jesus Cristo e mandou chamar Pedro para que o povo recebesse o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 16. Na casa de Cornélio, os gentios receberam o Espírito Santo como os apóstolos receberam no princípio. Quer dizer, não receberam o Espírito Santo com língua desconhecida, mas sim com línguas conhecidas. Verdadeiros mestres. Se você for num falso mestre, ele diz, não, você fala língua estranha, você recebeu o Espírito Santo. Não tem Bíblia para isso, gente. Você vai na Bíblia, quem falou em línguas lá no princípio, falou na língua dos homens e não dos anjos. Depois, durante a era da igreja, o dom foi dado até com língua dos anjos. Mas no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, eles receberam o Espírito Santo com línguas inteligíveis. Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Era a língua que eles falaram naqueles dias. Leia capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. Agora, quando o Espírito Santo desce entre os pentecostais, fala numa língua que ninguém entende, então não é o Espírito Santo que desceu no Pentecostes. Isso não é evidência. Se fosse para ser evidência inicial, teria que ser como eles receberam no dia do Pentecostes, lá no tempo dos verdadeiros mestres, e não do tempo dos mestres corruptos.
O mestre corrupto é aquele que desvia o seu ouvido da verdade e volta à fábula. Olha o que dá aqui. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, conforme seus desejos carnais. Eles amontoam pregadores para eles, conforme suas próprias concupiscências, conforme suas concupiscências, que são desejos carnais, tanto doutrinário como físico. Tem mestres para isso. Tem mestres para mulher que quer cortar cabelo. Tem mestres. Tem pastor para elas. Agora vê na Bíblia se são verdadeiros. O cabelo foi dado em lugar de véu. E ela tem que usar o seu cabelo como um véu sobre si. Amém? Amém, amém. É 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. Agora 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que são esses últimos 2 milênios, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, gente, é aquela sorte que pega a palavra e torce. Porque tem essa doutrina do demônio que é fácil para você identificar. É a palavra? É como o Pentecoste receber o Espírito Santo? É como Pedro batizou no dia de Pentecostes? Se não é mestre como Pedro batizou no dia de Pentecostes, são mestres corruptos. Se o mestre diz, se o pastor diz, se o evangelista diz que ela pode usar de qualquer forma a sua roupa e que Deus só quer o coração, eles deveriam levar isso para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vocês dão uma olhada para mim se é isso mesmo? E tem hora que varia a minha mente aqui. Olha na Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Deus quer corpo, espírito e alma. Deus quer a mulher inteira. Ele não quer só coração, não. Então um mestre corrupto diz que Deus quer só seu coração. Mestres corruptos estão torcendo a doutrina da Bíblia. Paulo ensinou as irmãs no seu dia. Pedro ensinou as irmãs no seu dia, em 1 Pedro 3, e diz para elas serem como Sara, aprender com Sara, e não com Jezabel. Porque Pedro era um mestre abençoado, ungido e não corrupto. Paulo está tratando aqui, com respeito a essa corrupção, é doutrinária. Não é corrupção tanto de dinheiro, não, é doutrinária aqui. Porque existe uma corrupção também do dinheiro. Mas essa daqui que ele está tratando é uma corrupção doutrinária, que as pessoas estão nela. E elas próprias amontoariam para si doutores, pastores, mestres, evangelistas, profetas, conforme seus próprios desejos carnais. E afastariam os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E acompanharia quem? Quem tem doutrinas de demônio. Se eu não pego a doutrina do Espírito Santo do dia de Pentecostes, como o Espírito Santo caiu, e como Pedro batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse é o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, fora disso, eu seria um mestre corrupto. Porque Pedro batizou assim. E se Pedro chega no céu com o seu povo, eu não posso chegar no céu com outro batismo. E se Sara chegou e chega no céu, chamando Abraão de Senhor, a esposa de qualquer um outro eleito não pode chegar no céu chamando seu marido de qualquer outra coisa, senão de Senhor. Que é reverência. Amém? Amém? Amém. Agora, irmãos, isso daqui vai longe e eu não vou dar conta de tudo. Me deixa eu entrar aqui nesse daqui, porque senão daqui a pouco vem um papelzinho aqui e eu já fico entristecido que tem que acabar logo. Mas você sabe que tem pastores, profetas, mestres, evangelistas,
para amadurecer dois povos. Porque as pessoas têm que chegar ao amadurecimento, ao ápice da coisa. Ela tem que chegar. E é como a Bíblia, São Paulo nos informa aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? O que ele usa? Profetas, começa com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que são ensinadores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E ele mesmo deu uns, é Deus quem dá isso, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos ver, se tem mestres, se tem profetas, se tem apóstolos, se tem evangelistas, se tem pastores, da parte de Deus, que foram dados por Deus, para um povo, para preparar esse povo, para formar o corpo de Cristo. Você tem que saber que tem os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores e falsos mestres, para amadurecer também o joio. Tem que existir os dois. Isso começou na primeira era da igreja e está indo até este final. A coisa prossegue da mesma forma. Olha aqui o parágrafo 40, um resumo das 7 eras da igreja, parágrafo 40. É o tempo da colheita. Então tem que chegar à cena, nesta era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. Esses dois têm que estar na terra nesse tempo, amadurecendo o trigo e o outro amadurecendo o joio. Escute aqui o que o profeta diz. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sob mestres corruptos. O joio está sendo amadurecido com mestres, ensinadores, profetas, evangelistas, pastores corruptos. Agora, isso, ninguém pode negar que o joio vai chegando ao amadurecimento. Ele está ficando maduro. O espinho está amadurecendo. O três ponta, o picão, como diz o pastor Nunes, quando você fala isso, nós não entendemos o que é isso. É o três ponta, o picão, o timbete. Está sendo amadurecido. Agora, na verdade, um Deus com um sol amadurece as duas sementes deste lado botânico. Mas para amadurecer o joio, Deus não tem mensagem para amadurecer joio. Então ele permite a entrada dos mestres corruptos para amadurecer o joio. E tem que haver esse tipo de pregação para amadurecer o joio, e tem que haver um tipo de pregação que amadureça o trigo, que prepare a igreja, que prepare os eleitos para o grande arrebatamento. Mas tem que haver mestres corruptos para o joio, mas bíblico para o trigo. Agora você tem que descobrir que semente você é. Que tipo de pregação você gosta? A irmã que gosta do tipo de pregação, Deus só quer o coração? Já está identificada, filho. Se você não mudar de semente, você já está identificada como joio. Eu quero uma igreja que eu não tenha que pagar nada, que eu não tenha que dar dízimo, que eu não tenha que dar oferta. Eu quero uma igreja assim. Já te identifica como uma igreja que é do joio. Não é de Deus também, porque a igreja de Deus desde o princípio teve oferta, teve dízimo. O próprio Deus veio na terra, Abraão pagou o dízimo para ele, e eu não quero nem saber como foi. Ele pagou para Melquisedeque. Está na Bíblia que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, até dos despojos, que era o que eles tomavam do inimigo. Ele repartiu aquilo, tirou os 10%, diz Melquisedeque: aqui está, esse não é meu.
Agora, e é correto, você vem no Novo Testamento, capítulo 23, verso 23 de Mateus, Jesus vem e diz que os fariseus, aquele povo, os escribas, eles pagavam o dízimo do endro, do cominho, do hortelã. Jesus diz assim: fazeis bem, mas vocês desprezaram o amor, a fé e a misericórdia, então fazeis mal. Aí Paulo vem em Hebreus 7 e diz: aqui são homens mortais os que tomam dízimo. Ali, no tempo de Abraão, o que testifica que vive, que foi Melquisedeque. Abraão pagou para ele. Mas Paulo falou: aqui na terra, nesse tempo, são homens mortais. Mesmo que o dízimo saiu da tribo de Levi, veio da tribo de Levi durante a lei, mas quando veio Cristo, passou para Melquisedeque. E nós temos este relato bíblico, porque veio durante a lei, era os levitas, mas agora é o sacerdócio segundo Melquisedeque. Não Levítico mais, que Levítico é a ordem da lei, mas a ordem da graça é a ordem de Melquisedeque. E nós já cumprimos com isso, e temos que pedir a Deus para nos dar graça para cumprir com o que nos cabe. Senão, como ladrões, vamos querer chegar lá. Não vamos chegar também. Podemos saber muita coisa da mensagem, podemos pregar muita coisa bonita, mas se não cumprimos com isto. E o irmão Branham ensina: você dá os seus dízimos onde você recebe alimento. Cada membro tem que dar dízimo onde ele recebe alimento, do pastor dele. Cada pastor tem que pagar seu dízimo onde ele recebe alimento. E é bom nós sabermos destas coisas para nós não estarmos dentro daqueles mestres corruptos, que tem um mestre corrupto que, além do dízimo e da oferta, ainda explora o povo pedindo o carro, a casa. Aí são mestres corruptos, que não está nem na Bíblia, mas dízimos e ofertas, coletas, isso está dentro da Bíblia, que são feitos por cada cristão sem que alguém peça. Eles fazem aquilo porque eles desejam cumprir com a palavra de Deus. Amém. Deixa eu prosseguir aqui. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sobre mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Aí você tem que trazer até o nosso tempo. Guiar o povo fora da palavra é guiar o povo fora do batismo em nome de Jesus Cristo. É guiar o povo fora da deidade de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Só um. E mais ninguém. É Ele só. Ele diz que não tem ninguém com Ele. Agora tem que haver luz para as pessoas para ver isto. Eu e o Pai somos um. Eu, carne. O Pai é espírito, está nessa carne. Para formar um, o Pai teve que fazer humano, ser o parente redentor. O Pai se fez carne, que é Deus se fez carne. A Bíblia diz: foi Deus se fazendo carne, o Verbo se encarnou. Deus é a palavra, Deus é o Verbo, e Ele veio e se fez carne e habitou entre nós, e recebeu um nome, Jesus Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo é plenitude da divindade, habita nele, não neles. A divindade não está repartida em três, a divindade está unificada em Jesus. Toda a plenitude da divindade habita nele. Colossenses 2:9, Colossenses 1:19. Amém. Isso é leitinho, certo? Isso é um leite. Então vamos chegar a um manjar aqui, onde você vai encontrar mestres corruptos que guiam o povo fora da terceira etapa. Mestres corruptos guiando o povo fora da revelação do sétimo selo. O sétimo selo, irmão, abriu toda a Bíblia, porque quando o profeta veio na terra, quando ele foi pregar os selos, já haviam acontecido a abertura de 6 selos, e ninguém sabia nada. Se o sétimo não abrisse, não se manifestasse, então não seria revelado. Quando o sétimo selo, que é o selo do profeta,
O sétimo selo pertence ao sétimo anjo. Os demais selos pertenceram aos mensageiros anteriores das eras da igreja. Mas o sétimo selo pertenceu à era de Laodiceia do profeta. Ele abriu, quando abriu, ele já estava fora de Laodiceia para pregar este sétimo selo. É a pessoa poder ver Deus encarnado outra vez na terra. É o que eles precisavam ver. E nos dias da voz do sétimo anjo, é os dias da voz do sétimo selo, é os dias da voz do sétimo trovão. Foi por isso que era silêncio, porque foi um selo que abriu secretamente. Sétimo selo, 162, abriu secretamente. Não coloque o sétimo selo em outro homem, porque não dá certo. Deus fez um cunho no sétimo anjo, e é o lugar onde coube o sétimo selo. Assim como a mulher, diz o profeta, tem que fazer um cunho no homem, para que ele não vá a nenhuma outra mulher. Assim Deus fez um cunho no seu sétimo anjo, e ali estava o sétimo selo. O sétimo é a vinda do Senhor. Foi quando o Senhor veio no Monte Pôr do Sol e logo se materializou numa carne para ser conhecido como Filho do Homem, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Isso já são coisas acontecidas, isso já passou. Dias do Filho do Homem já passou, foi Deus do profeta da era. Eu quero saber agora Deus em mim, Deus em você, Deus na sua igreja. Porque depois que ele sai do sétimo anjo, que ele fez um cunho no sétimo anjo, ali houve uma revelação do sétimo selo, porque todos os selos já haviam sido abertos. O Cordeiro abriu 6 selos, mas nunca ninguém soube nada. Quando abriu o sétimo, você ficou sabendo do primeiro até o sétimo. Só não fica sabendo do sétimo quando não tem revelação de que o sétimo selo é o profeta do dia. Você quer mensagem para isso? Sétimo selo, 152, diz que aquele sétimo anjo espiritual é quem tinha o sétimo selo. 201 do sétimo selo é 201 mesmo, né? 201, 202, 201 do sétimo selo, diz: aquele anjo voou para mim, diz o profeta. Então, tudo estava unificado nele. O sétimo anjo espiritual, que era o sétimo selo, voou para o sétimo anjo que estava na terra. E ali é onde você vê o silêncio. É o ministério de Deus em carne, fazendo um silêncio, as pessoas não percebendo. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu, bebeu, andou de carro, atirou, pescou, casou, teve filhos. E as pessoas não puderam ver, porque desta vez Deus não prometeu fazer como da outra vez. Da outra vez ele prometeu vir através da Virgem, mas desta vez não. Desta vez ele disse que viria nos dias idênticos aos dias de Sodoma, de Gomorra, aos dias de Noé, casamento e divórcio, homossexuais. Nesses dias, diz Deus, eu estarei na terra outra vez. Então isso já aconteceu em 1963. Vamos falar quando Deus manifestou esse ministério, porque era o sétimo anjo. Deus estava encarnado, não somente o sétimo anjo espiritual, mas o anjo forte que desceu do céu. Quando ele pôs um pé na terra e um pé no mar, ele estava dentro de um homem aqui na terra. Amém. Agora eu creio nessas coisas. Se sou louco, deixa eu com a minha doidura, que eu sinto muito bem. Não preciso tomar nenhum comprimido. Isso aqui faz bem. Eu estou em são juízo, porque eu estou dentro da Bíblia. Eu sei que isso é verdade. Apocalipse 10 já cumpriu. Está agora o ministério da esposa de Cristo na terra, porque ela é a única que pode comer o livrinho. Nenhuma namoradeira de Jesus. Ai, Jesus, eu te amo, eu gosto do Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o meu bem. É, né, Senhor? Eu sou seu bem, mas eu tenho uma esposa. Você acha que eu sou seu bem, mas eu tenho uma esposa. E é para ela que eu dou a palavra, é para ela que eu dou a revelação, é para ela que eu mostro o dia e hora, é para ela que eu dou um novo nome, é porque ela recebeu o meu nome. Amém. E onde estava o novo nome? Nos 7 trovões. O novo nome estava nos 7 trovões. Por quê? Porque quando ele subiu da terra,
Ele já subiu com um novo nome. Primeiro selo 132. Jesus subiu da terra, ele subiu com um novo nome. Mas eu não tenho escritura que ele só subiu. Eu tenho que ele desceu. Jesus subiu da terra com um novo nome e desceu em Apocalipse 10. Cristo, o anjo forte, desceu em Apocalipse 10. E quando ele desceu, ele desce com um novo nome. Não é apenas Apocalipse 19 que é para o milênio. Não, ele desce antes, porque ele foi dado um novo nome para o eleito vencedor da era. Desde a era de Éfeso foi dado um novo nome até a nossa era. E uma posição para o vencedor desta era de assentar com Jesus Cristo no seu trono e não no trono do Pai, que no trono do Pai já tinha sentado. Eu sentei no trono do Pai por 2000 anos, mas agora o que vencer a era de Laodiceia, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido, e me tenho assentado com meu Pai no seu trono. Amém! Ei, glória! Eu gosto disso. Isso para mim é saúde. Amém. Porém o trigo também tem que amadurecer, porque se o joio está amadurecido, olha o joio amadurecido, olha as mulheres pintadas amadurecidas, isso é joio amadurecido. A mulherada mostrando o seu corpo, por isso uma filha de Deus não usaria esse tipo de roupa que mostra o seu corpo, que expõe o seu corpo, a sensualidade, porque isso é um espírito do joio. É Satanás que está fazendo isso através dos seres humanos e através de mestres corruptos, permitindo que ela seja membro da igreja e menos membro do corpo de Cristo. Porque do corpo de Cristo você tem que estar de acordo com a palavra, e não de acordo com a minha igreja, não de acordo com o que eu prego, mas de acordo com a Bíblia. Se não estivermos de acordo com a Bíblia, nem eu nem você irá para lá. Mas isso aqui é a Bíblia. Deus está, olha aqui, para amadurecer o trigo, porém o trigo também tem que amadurecer. E a ele, Deus está mandando o profeta mensageiro, com o ministério vindicado, para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles o escutarão assim como a primeira igreja escutou a Paulo. E amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva, que é a esposa da palavra. E as poderosas obras serão encontradas nela. Agora o que eles estão querendo encontrar, as poderosas obras na esposa de Cristo, é que ela faça o mesmo que Jesus fez lá, só curando enfermos, expulsando demônio. Não, filho, o ministério dela agora, olha em Apocalipse 10, 8 a 11, é comer o livrinho, e o ministério dela, as poderosas obras de Cristo se verão nela, é que ela comeu o livrinho, que foi a palavra revelada, os 7 selos revelados, ela comeu e profetiza a reis, povos, nações e língua. O que ela vai profetizar? O Cordeiro saiu do trono, o tempo de misericórdia acabou, a graça terminou, entre logo, a porta está fechada, entre na terceira etapa, é o único lugar de segurança que você tem. Amém? Eu quero ler mais um parágrafo, me aguenta aí. Eles o escutarão assim como a primeira igreja escutou a Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra, e as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Amém. Os grupos da igreja falsa se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Esse concílio de igrejas é a imagem erigida à besta. Parágrafo 41, um resumo das eras da igreja. Para mim encerrar, deixa eu ler esse pedacinho aqui. Foi que, recordem quando fizeram isto ali nas escrituras? Foi porque havia crucificado a segunda etapa do ministério do nosso Senhor, e a terceira etapa estava pronta para entrar. Nas poucas horas depois disso, ele desceu ao inferno, pregou aos perdidos, os quais haviam rejeitado a misericórdia. 255 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. 257, para me encerrar. Almas encarceradas, tradução de Goiânia. Se este é aquele tempo, e temos em verdade chegado a esse lugar, não estou envergonhado do que tenho pregado. E se você ler essa mensagem, almas encarceradas hoje, você fica abismado, porque até o profeta disse: Senhor, permita que isso não seja verdade. É tão tremendo, porque eu tenho filhos ainda ali no mundo, eles não aceitaram ainda a palavra. E se cada ministro tem que se pôr de pé com sua congregação para ser julgado, como vi na visão, então estou agradecido pelo evangelho que tenho pregado, porque é o mesmo evangelho que pregou Paulo e os demais.
É aqui que eu tenho que me refugiar. Aleluia. A igreja primitiva, em Apocalipse 2, verso 2 diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Você tem que pôr à prova, testar o espírito da pessoa com a palavra. Você testa o espírito do povo da mensagem do profeta, sabe com o quê? Com os selos. Você testa e mostra para eles: olha, o intervalo 105 diz que o cordeiro converteu em leão. Você crê ou não? Ah, eu não creio nisso. Então eu já sei que você é joio. Olha, o intervalo, o primeiro selo, 29 a 30 dos dois, está dizendo que Cristo não é mais mediador, porque ele levantou, tomou o livro. E quando ele toma o livro, ele não é mais mediador. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 190. Aí o outro diz: ah, eu não creio nisso. Você já identifica ele. Coitadinho, é joio. E não adianta você jogar água em joio. Tempo de amadurecimento, quanto mais água você joga, mais ele apodrece. Quanto mais água joga sobre a esposa de Cristo, mais ela apodrece. Deus não está para jogar água. É mais sol, é mais provação, é sol quente. Você tem que sair daqui, tem que ir para o celeiro. Se você começa a jogar muita água na semente madura, ela vai apodrecer outra vez. E Deus não quer que o seu povo apodreça aqui não. Ele está mandando sol de luta, de cansaço, de provação, de dificuldade para a igreja. E a igreja tem que perceber isso. É hora de saída. Deixa o sol vir. Deixa as provações virem. Você tem resistência para isso. Deus te fez assim. Você não é um mestre corrupto e nem pertence a uma igreja de mestres corruptos, mas você tem sido salvo pelo sangue e sabe que agora o sangue está na terceira etapa. Você tem que posicionar ele, porque enquanto você estiver na terra, o sangue está na terceira etapa. Ele não está mais naquele trono de misericórdia, porque Cristo saiu de lá para revelar os selos. Desceu num homem, e depois desse homem, ele pregou a sua palavra, e essa mensagem está dentro de você. Olha o sangue, olha fazendo o caminho do céu para a terra, num homem, e de um homem entrando em homens, em mulheres, protegendo o quê? O corpo místico do Senhor Jesus na terra. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de pregar, de crer, de viver esta palavra. Dê-me graça para fugir cada dia do espírito de um falso pastor, de um falso mestre, porque eu não quero ter aquele espírito sobressalente também, pensando que eu sou o único, Senhor, porque eu não sou o único. Não, mas estou aqui para poder mostrar para o povo o que é esta verdade, e o eleito vai admitir esta verdade e crer nela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pela grande verdade que me salvou para a eternidade. Deus não deixou que meu ser já ferido pela incerteza caísse vencido. Que minha alma vazia fosse afinal transbordar de alegria, o que era tão diferente e mudar completamente quando nasci outra vez. Agora é tempo de nascer dos 7 selos, dos 7 trovões. Nasça e tenha uma vida perfeita. Quantos esperam achar na ciência explicação para a sua existência? Qual
oásis por perto. Eu também tive um passado inseguro, mas o Senhor revelou meu futuro.